Uma proposta pode estar chegando para um jogador contestado do elenco de Ramon Dias. Quero falar também sobre uma situação importante envolvendo o CT de Alvorada e uma dívida milionária. E o Vasco da Gama, adversário do Internacional, deve ter força máxima. Vamos projetar o jogo de sexta-feira depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, quero atualizar as últimas informações do Internacional. Já chega deixando o teu like, que é o mais importante para o canal seguir crescendo, e dá uma olhada, se tem um botão inscrever-se aqui embaixo. Se tu ainda não é inscrito no canal, te convido a fazer parte, onde aqui eu atualizo todas as informações do Internacional diariamente. E a primeira informação que eu quero começar atualizando é justamente sobre Rafael Borré. Afinal, ontem a imprensa colombiana, Rádio Caracol, e também setores da imprensa argentina noticiam de que o River Plate quer Rafael Borré para 2026. O River está se livrando de alguns jogadores, né, nesta virada de temporada, e um deles é Miguel Borja, né, jogador ex-Grêmio, ex-Palmeiras, campeão aí no futebol brasileiro, campeão também no River Plate, não vai ficar. E hoje ele é o centroavante titular do Marcelo Gallardo, mas já comunicou, né, que não vai renovar o contrato que se encerra no final dessa temporada. E o Borré é um nome natural que surge praticamente em todas as janelas do River Plate, porque ele conta com a admiração do Gallardo, né? Ele foi campeão da Libertadores lá em 2018, estava naquela campanha que levou o River até a final em 2019 e perdeu para o Flamengo. Ele faz gol na final da Libertadores contra o Flamengo, tem uma identificação muito grande por lá, mas por enquanto ainda nenhuma proposta oficial. O River chegou a sondar em outro momento, ano passado o Independiente e o Estudiantes, que virou SAF, também tentaram levar o Borré daqui e acabou que a negociação não avançou, até porque o Borré no passado era um jogador importante, estava fazendo gols e agora ele vive um outro momento aqui no clube. Um momento de ser contestado, foi hostilizado pela torcida no último jogo contra o Santos, tem contrato longo, o Inter tem uma situação financeira complicada, então de repente é algo que pode ser costurado aí nas próximas semanas. A gente fica de olho, mas dá para dizer que o River sim é o principal candidato a tentar levar o Borré aqui do estádio Beira-Rio. Já quero o teu comentário sobre isso, tá? Afinal, o Borré sempre é um jogador que repercute. Eu ainda estou, acho que, solitário entre aqueles que acreditam que ano que vem ele possa dar a volta por cima. Mas o momento de fato é horroroso. Ele não deveria começar o jogo contra o Vasco na sexta-feira, né? Um jogo que é tão importante para nós. Antes da gente falar do nosso tema importante aqui do vídeo, que é a polêmica envolvendo o CT de Alvorada, eu quero lembrar que esse conteúdo tem o apoio da KTO. KTO é o lugar certo para você brincar, se divertir. Ontem, né, tivemos a vitória do Fortaleza contra o Bragantino, né? O Sueco me pelou, apostei na vitória, né, do Bragabull. E hoje já tem mais jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então dá para palpitar com emoção. KTO.bet.br é uma casa proibida para menores de 18 anos, então joguem com responsabilidade, né? Sempre brincando aí para se divertir na KTO, tá certo? Link na descrição aqui para fazer o cadastro. CT de Alvorada, gente. Ontem o Wagner Martins, o Vaguinha, trouxe a informação de que o Inter tinha um atraso no pagamento do aluguel lá da casa da categoria de base do Internacional. Para quem não sabe, né, o Inter não tem o CT da base. O CT é alugado pelo Inter já há bastante tempo, algo em torno aí de R$230 mil mensais. O que me garantiram é que este aluguel não está atrasado, né? O Inter não atrasou este pagamento, tanto é que o aluguel de novembro já está pago. O que está atrasado? É uma dívida que foi feita antigamente, não me falaram bem o ano, tá? Mas foi antes da primeira gestão do presidente Alessandro Barcelos, então antes de 2020 começou essa dívida. A gente tem que lembrar, né, que tivemos uma pandemia no meio do caminho, mais uma enchente, e o Inter readequou ou renegociou esta dívida em 2021. Então vamos lá, uma dívida que foi feita antes de 2020, foi renegociada em 2021 e o Inter pagou metade. O Inter pagou um pouquinho mais de 50% desta dívida. Então falta metade do valor a ser pago. E o Inter aí de fato não pagou. Então esta é a pendência que está com o CT de Alvorada. O Inter já sentou com o Foguinho, que é o dono do espaço lá de Alvorada, e deve renegociar de novo estes outros 50% que estão pendentes. E aí o Inter quer pagar tudo isso até o final da gestão Barcelos, que é no final
de 2026. Então, o aluguel permanece em dia, mas esta dívida que foi repactuada e paga só 50% é a polêmica que envolve, né, a Casa Colorada lá em Alvorada. Então, há um otimismo pelo acordo, visto que há uma boa relação, né, do Inter com os proprietários do CT, até porque, vamos lá, né, se não é o Inter que vai pagar ou usar aquele espaço lá em Alvorada, quem é que vai usar? Né? Então, não tem porquê esse auê, imagino, né, ainda mais na véspera desse jogo importante. Claro que é uma informação relevante, mas só para esclarecer, né, não há esta dívida, né, de aluguel. Então, o aluguel está realmente pago, tá bom? E já que a gente está falando de dívida, de conta, deixa eu lembrar que é a Zapay, né, onde você fica em dia com seu carro, moto ou caminhão. Licenciamento, multa e PVA, tudo pago de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. Para a gente fechar, quero falar do Vasco, rival do Inter, né, na sexta-feira. Um jogo importantíssimo, né? O Vasco vem de 5 derrotas consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro e vem pressionado. Tivemos invasão, né, por parte de uma torcida organizada do Vasco no CT na tarde desta última terça-feira. E o Vasco vai ter um reforço importante, que é a volta do Felipe Coutinho, né? Ficou fora contra o Bahia por suspensão e o técnico Fernando Diniz deve ter, enfim, né, o time que é considerado ideal. São 2 ausências só. O David, ex-Inter, inclusive, que o Vasco não pagou o Inter, e o Tietê, né, que estão suspensos. O David foi expulso e o Tietê levou o 3º cartão amarelo. Mas ambos vinham sendo reservas no time do Fernando Diniz, então não muda nada, né, a ideia do time titular. Provável escalação tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, lateral direito, que já foi inclusive convocado aí pelo Ancelotti recentemente, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, reencontro do Inter aí com Robert Renan, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes. Então é a tendência de time do Vasco, time bem forte, né? E com certeza que vai trazer certa preocupação aí para o Internacional. Tá certo, turma? Então, se chegou até o final do vídeo, dá aquele like que a gente combinou lá no começo e vê se está inscrito para ajudar o canal a seguir crescendo, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!